Conseguimos um contato agora com Bahamas, coisa tá feia lá, com o Mitsu Alves. Para quem não sabe, o Mitsu jogou no time do Corinthians, no Dente Leite do Corinthians, com o Casagrande em 1977. É isso, Mitsu, aquele abraço para você. Obrigado, Milton. É isso mesmo, a gente teve essa possibilidade de ter passado pelas divisões de base do Corinthians, mas no tempo ainda que o futebol era romântico. É verdade, porque hoje a coisa tá mecânica e financeira. E em 78 você foi para São Paulo? Isso, 78 eu fui para a categoria de base do São Paulo, na época de Visoli, Sidney. Eu fiquei até 82 e com 18 anos eu fui para Suzano jogar a segundona na época, em São Paulo, que era uma divisão totalmente diferente do que é hoje, porque no Brasil, nessa época, estava todo mundo jogando no Brasil, os grandes craques jogavam nos grandes clubes brasileiros. Então, para você chegar no profissional, você tinha que ralar muito. Ninguém deixava vaga, Zico no Flamengo, Falcão no Inter, Sócrates no Corinthians. Quer dizer, para você chegar na divisão de base e subir para o profissional era muito difícil. Olha, Mitsu, eu confesso que eu cultuo muito a memória do futebol, mas não lembrava de você, não. O teu nome de guerra era Mitsu mesmo? Era Mitsu. Então, porque você jogou também em setembro de 82, você foi pro Flamengo por 3 milhões, quer dizer, uma fortuna na época. Hoje tem muito jogador aí que sai por menos que isso, quer dizer, você jogou no Flamengo também, é? O Flamengo, na época, tinha aquela craque que fazia em casa, não sei se você lembra, tinha claro. Isso. Mas eles também compravam muita gente. Gaúcho veio de Goiânia, Douglas, que jogou aqui em Piracicaba, veio do Espírito Santo. O Giovani no Vasco foi comprado pelo próprio Vasco. Na época eles compravam alguns jogadores na base e eu fui um desses jogadores comprados e fui o mais caro da época. O primeiro coletivo no Flamengo foi com o Zico. Você pode imaginar isso? Você sai de Suzano numa segunda-feira, na quarta-feira, quinta-feira eu fiz um coletivo contra o Zico na Gávea. Mas nessa época não tinha tanta mídia, né? Hoje, eu imagino um jogador hoje, com 16, 17 anos, você vê esse jogador jogando você na mídia o tempo todo. Nessa época não tinha, saiu no jornal do Rio e ninguém mais via esse jornal. Totalmente diferente. Eu acredito que hoje, com a mídia, com tudo que tem, você fica muito mais conhecido do que na minha época. Sem dúvida. Ô Mitsu, então estamos falando com o ex-jogador do São Paulo, do Suzano, do Flamengo, do Corinthians de novo em 84, ficou até 86 e eu não lembrava de você, e foi emprestado também para o Sporting Boys lá do Peru, jogou no Náutico e jogou na França também. Mas você falou que está aí em Bahamas, eu queria que você fosse o nosso repórter. Como é que tá a coisa aí? Tá uma bagunça geral, hein? Olha, está muito complicada a situação aqui. Depois que o furacão, o Dorian, passou, uma questão também são ilhas, e a única maneira de você chegar é via aérea ou barco. Quando o furacão passou em Bahamas, e principalmente nas ilhas de Ábaco Freeport é a cidade, e na ilha de Grand Bahamas, a destruição foi tremenda. Você não tinha comunicação. Nós estamos ainda com muita gente nas Bahamas, não consegue se comunicar porque lá não tem eletricidade e você não consegue carregar o celular. Hoje ninguém mais tem telefone em casa. Então muitas famílias aqui não conseguem ter contato com os parentes porque não há comunicação. Inclusive hoje, uma semana depois da passagem do furacão. Os americanos estão ajudando muito, mandaram navios, helicópteros. O aeroporto de Bahamas, aqui em Nassau, que é a capital, está totalmente submerso de tanto voo, mas militares dos Estados Unidos, helicópteros passando o tempo todo, para levar ajuda para essas pessoas. Bahamas é um lugar onde as pessoas são muito solidárias e a gente aqui, os brasileiros que moram aqui, todos os expatriados que estão aqui e os bahamenses estão tentando juntar comida, água, a lanterna, pilha, tudo que tem para mandar para lá. Coisa que a gente está conseguindo através da Cruz Vermelha. Mas ainda a gente não tem tanta notícia do que está acontecendo de verdade lá. Não tem comunicação. O governo também procura, porque apavora as famílias,
porque ainda tem muita gente desaparecida que não tem contato. Agora, ô Mitsu, você está falando exatamente de onde aí nas Bahamas? Em Nassau, pois na não. ilha de New Providence. E eu tava vendo o Jornal da Band outro dia, foi na quinta-feira, na sexta-feira também, imagens pavorosas realmente daí. Eu nunca vi tanto barco assim, sabe, você olhando por cima, parecia que não era barco, né? São barcos enormes, alguns iates São e iates, tal. né? Iates e tudo arrebentado. Mas uma coisa a impressão que dá é que temos aí uns 200, 300 barcos à deriva, não, virados. Sim, Milton, para você ter uma ideia, a ilha de Abaco é uma ilha onde os turistas americanos têm casa de veraneio, tá ok? Eles saem ali de West Palm Beach com grandes barcos de iates, onde eles deixam nas Bahamas, porque você tem 2 aeroportos nessa ilha, eles chegam no avião para pegar o barco e ir para a pescaria. Como esse furacão chegou muito rápido e ninguém tinha certeza se ele passaria ou não aqui, muita gente acabou deixando os barcos lá e não levaram embora, porque também ele iria se ele fosse levar, ele levaria para Miami, e o furacão passaria em Miami também. Acontece que um furacão como esse, de força 5, eu conversei com várias pessoas aqui, com alguns bahamenhos que têm uma idade mais avançada, e perguntei se eles já tinham visto algum furacão ou ouvido falar de um furacão como esse. Nunca houve um furacão força 5, que são mais de 300 km por hora, bater na terra. Já houve no mar, mas nunca chegou a tocar a terra. E esse furacão específico, ele ficou muito tempo parado nessa ilha. Pois então a água subiu de mais de 6 metros, 20 feet, subiu mais de 20 metros, 6 metros, e a força do vento levou tudo que tinha pela frente. Você deve ter visto imagens, nunca teve tanta morte nas Bahamas. A gente ainda não tem um número de mortes. Os barcos, os iates, os hotéis foram destruídos. Nunca houve tanta destruição. Aqui está todo mundo perplexo com o que aconteceu. Então, não tem ainda tanta informação que eu possa te dar para dizer assim, olha, morreram tantas pessoas, mas tem mais, acho que são mais de 200 barcos e muito seguro para cobrir isso tudo, para as pessoas receberem o dinheiro de volta. Imagina-se que aqui em Bahamas vai precisar de mais de 10 anos para reconstruir a ilha. Impressionante. E os brasileiros? O que você pode falar dos brasileiros, por favor? Olha, graças a Deus, os bancos aqui nas Bahamas, onde normalmente 85% a 90% dos brasileiros que moram aqui são funcionários de bancos ou da indústria financeira das Bahamas. Como existe os bancos, quando o expatriado ele assina o contrato, ele tem um contrato, se houver furacão, ele tem que deixar a ilha. Ele pega a família dele e leva embora. Então os bancos ou mandam para Cayman, ou o cara volta para o Brasil, ou ele vai para Nova York, ele tem que sair da ilha. No caso de um furacão, não é como um terremoto. Então nós temos a notícia que o furacão vai chegar muito antes. Nassau nunca entrou na linha desse furacão. Por essa razão eu também fiquei, porque todos os anos que houve furacão, eu pego minha família e a gente sai daqui. Eu volto para o Brasil, ou eu vou para a Europa, ou eu vou para os Estados Unidos, mas a gente tira a família, fecha a casa, tranca tudo, pega o gato e o cachorro e vamos embora. Nesse furacão não houve a necessidade, porque a gente sabia que ele não passaria em Nassau. Quando ele já estava há 10 dias, já tinha quase 90% de chance que ele não passaria aqui. Então, nós ficamos. Alguns funcionários saíram, então nós não temos nenhum caso de brasileiro que foi prejudicado ou machucado ou teve problemas com esse furacão. Então, falei com muitos amigos aqui, a gente mantém um grupo no WhatsApp, onde a gente se informa do que está acontecendo, então as famílias. Então, graças a Deus, nós não temos problema nenhum com os brasileiros. Está todo mundo muito assustado, inclusive famílias pensando que não tem certeza se fica, se vai, porque foi muito assustador o que aconteceu. Agora, ô Mitsu Alves, o negócio é o seguinte, a minha família tem até um canto lá em Miami, que é no condado de Sunny Isles,
E eles são muito organizados, os americanos. Quer dizer, os meus meninos, eles têm lá, o celular fica lá ligado, todos os apartamentos, tem que ter pelo menos 3 telefones, porque o Miami é o paraíso do proprietário ausente, né? Quase ninguém mora lá, entendeu? É muito comum. Então, aí eles ficaram alertando, toda hora tocava o telefone aqui, olha, tem certeza que todos os galpões, todas as saídas de sacada, todas as janelas estão fechadas em 100%, porque o furacão vai chegar tantas horas, tal dia, tal hora, não sei o quê. Porque se tem uma frestinha, mesmo com na varanda, com aquela portona tão fechada, tão pesada, melhor dizendo, mas se tem uma frestinha, o furacão arrebenta com tudo. Então eles são muito alertas. Então agora estão aliviados lá em Miami, quer dizer, pararam, olha, o furacão desviou, foi lá para as Bahamas. O que explicam aí na meteorologia? Olha, a meteorologia, a gente tem hoje no telefone, ou no computador, na internet, você tem um alerta para os storms, certo? Então, cada 5 minutos você recebe um alerta, dando a direção, a força do vento, onde ele está, para onde ele vai, e você tem total informação de onde esse furacão está, para onde ele está indo. Há uma... eu não sou meteorologista, mas eu acho que a gente tem uma informação muito precisa hoje em dia com esse tipo de sistema. Em Miami, como você falou, as 3 televisões públicas, a NBC, ABC e as outras, informam o furacão o dia inteiro. Você já deve ter visto isso quando você teve passagem por lá durante o verão aqui. Então, aqui na casa que eu moro, já uma semana antes, a gente tem algumas janelas que são anti-furacão e as que não são, você põe um tapume. Você realmente fecha não é com prego não, é com parafuso, vem uma companhia, porque a gente paga aí um preço razoável, ele fecha toda a casa e a gente vai embora. Por quê? O perigo é tão grande que, como você falou, se houver uma pequena festa no teu telhado, o teu telhado vai embora. Realmente acaba com tudo. Então você tem que fechar. Mas esse furacão é totalmente diferente. É um força 5 de 300 km por hora que arranca qualquer coisa. E o furacão não bate, Milton, do mesmo lado. Não é como um muro que fica batendo. Ele bate da direita, da esquerda, de cima, de baixo. É um turbilhão. Então não tem casa que consiga segurar, um telhado que consiga segurar isso. As Bahamas é um país que, para você construir uma casa aqui, você tem que ter... toda ela é feita de maçonaria, não tem madeira. A madeira só está por fora para enfeitar a casa. Mas mesmo assim houve muito problema, porque esse furacão é muito forte. Em Miami, se ele batesse, ia destruir muito, ia ter muito mais mortos do que aqui. Porque em Miami as casas não são tão preparadas como aqui. Olha, essa é a razão que você recebeu tanta informação de Miami. Você foi um bom jogador, tanto é que jogou no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, etc. Mas você, como jornalista, está melhor ainda, hein? Não apenas na voz, como no poder de informação e descrição. Parabéns, viu, Mitsu? Obrigado. Eu não fui tão bom jogador assim, não. Eu enganei até eles descobrirem que eu estava enganando, Milton. Não, mas você é um grande jornalista. Você está pondo o ouvinte da Rádio Bandeirantes no olho do furacão. Olha aqui, agora voltando para o futebol, tem informação aqui do implacável Guilherme Herédia Cimatti Pinto Júnior que você hoje é um agente financeiro e você orienta jogadores brasileiros, como aqui o William Capita, que é um tremendo de um bom caráter, ele também orienta, porque os jogadores ganham muito dinheiro, depois eles acham que vão jogar a vida inteira. Quando de repente para, e aí gastou muito e fica numa pendura danada. Claro que não são todos. Mas você cuida até da grana do Dudu, do Palmeiras, etc. e tal. Qual que é o teu trabalho de investimento aí? Olha, Milton, eu vou... Essa palavra investimento eu não gosto de usar para atleta de futebol. Você que tem uma memória incrível, eu escuto você sempre, vejo os seus programas, e quando eu vejo você falar do passado, você tem uma memória muito grande. Então vamos pensar aqui, na minha época, qual jogador de futebol que quando parou não ficou no meio do futebol está bem de vida hoje? Você conta nos dedos. Exatamente. Você conta nos dedos. Você mesmo ajudou muito deles.
Eu sei que você deu força aí para vários atletas. Mas por quê? Porque o jogador de futebol não deveria fazer investimento. Ele não deve, não é que não deveria, não deve fazer. Investimento é uma palavra muito forte. O que o jogador de futebol tem que fazer, Milton, é guardar dinheiro. Um menino de 20 anos que começa a ganhar muito dinheiro, é normal ele achar que ele vai continuar rico para o resto da vida. O que eu faço é orientar o atleta que ele tem que guardar dinheiro durante toda a carreira dele. Eu deixo, claro, se o cara pergunta, mas minha mãe precisa de uma casa. Claro, você pode comprar imóveis, porque imóveis é pedra, você põe um seguro em cima e você está tranquilo. Agora, o jogador fazer investimento é o cara que vem para um jogador de futebol e fala assim, olha, vamos lá, vamos investir, você vai ganhar 2 vezes o seu capital. Isso não existe. O que eu falo para o meu atleta, e eu comecei a trabalhar em 1992, logo que eu parei de jogar, cara, guarde dinheiro enquanto você estiver jogando. Quando você tiver 35, 40 e você tiver muito dinheiro guardado, aí você vai ver o que vai fazer. Aí a gente vai fazer investimento talvez. Porque o atleta de futebol não é como como um outro trabalhador, um médico, ou um engenheiro, ou o dono do bar, que vai trabalhar durante muito tempo. O jogador de futebol trabalha apenas 10 anos, porque os 3 primeiros anos da carreira dele, ele arruma a família dele. Casa para a mãe, arruma um pouco a vida do irmão, ele compra o carro que ele quer comprar. Ele só começa a guardar dinheiro mesmo a partir do 2º contrato. Então esse cara, se ele chegar com 35 anos e continuar gastando, ele vai parar de jogar e não vai ter mais nada. Então investimento, eu não faço investimento, eu guardo o dinheiro do atleta. Foi o que eu fiz. Eu tenho um cliente, Milton, que jogou a Copa de 82. E eu era mais novo do que ele me escutou e ele está bem de vida hoje. Claro que esse jogador não ganhou nem metade do que ganha um jogador hoje, porque o dinheiro, você sabe bem, só começou a aparecer no futebol em 1990. Antes de 90, jogador de futebol tinha salário normal. Tinha um salário, vivia bem. Então, o que eu faço não é investimento, eu faço gestão de patrimônio. É isso que eu faço hoje. E tenho atletas que jogaram campeões do mundo, bolão de ouro, e que devagar você vai construindo com esses atletas um patrimônio onde eles, quando param de jogar, conseguem manter pelo menos 80% do padrão que eles têm durante a carreira deles. Como eu fui jogador, eu sei que é muito difícil. E você faz um trabalho meio de babá. Você entra na intimidade do atleta, porque você tem que convencer a família também a guardar dinheiro. E isso é muito complicado. Mas eu acho que com a experiência, com os anos foram passando, a minha experiência dentro do futebol ajudou muito, muito, muito. E a discrição é a chave do negócio. Você se manter junto com a família, perto da família, sem fazer alarde e construir um futuro desses caras. E eu acho que deu certo. Parabéns, você explica tudo muito bem, cara. Você deve ser muito bom de palestra também. E você falou um passant aí de Caimã. Eu nunca joguei bola, entendeu? Maior perna de pau da história, mas eu tenho conta em Caimã, entendeu? E minha família, são 3. E tá tudo no imposto de renda, então não tem problema. Então eu estou vendo que eu estou num bom caminho, orientado por um ex-funcionário do Bradesco, que hoje, o Claudinho, que hoje tem uma grande empresa de investimentos, ou seja, de orientação financeira lá em Miami. Ele deixou o Brasil, o Claudinho, e foi para lá. Agora é o seguinte, para completar, você faz esse... Além do Dudu, quem mais você tem? Isso é curiosidade aqui, se você puder falar. Olha... Você sabe que quando você trabalha, claro que o atleta profissional que sai para jogar do Brasil, ele está totalmente legal, ele pode receber o dinheiro dele, abrir conta onde ele quiser, nos Estados Unidos, na Suíça, no Japão. Eu administrei contas quase do mundo inteiro. Mas eu não gosto de falar os nomes dos meus clientes. Eu acho que é o cliente que tem que falar o nome, por uma questão de discrição. Mas eu posso falar para você que na Copa, em todas as Copas, em todas elas, menos a de 2018, eu tinha cliente meu jogando. E o meu trabalho é um trabalho de boca a boca.
nunca não precisei fazer publicidade, nunca precisei fazer marketing, porque o bom trabalho é quando algum cliente fala assim para você: Milton, é com esse cara que você tem que trabalhar. Inclusive, Milton, você que tem uma memória boa, eu pensei que você fosse lembrar, há 1 ano e meio atrás, eu fui comer com você no Barbacoa, que você tanto gosta. Opa, por acaso você estava com o Edmundo? Por exemplo, eu estava com o Edmundo, sim. Foi agora que eu estou matando a charada aqui. É isso aí. Mas então conta você pode ter em qualquer lugar, né, Mitsubu? Desde que você declare, né? Desde que você declare. O Brasil é um país que você pode ter conta onde você quiser. Você quiser uma conta nos Estados Unidos, você pode, uma conta na França, você pode, você declara os seus bens para a Receita Federal e está tudo certo. Inclusive, esse é um trabalho que eu fiz muito, foi ajudar os jogadores que saíam numa época onde era uma... Bom, Milton, eu fui jogar na França em 1989. Para você ter uma base, quando eu cheguei na França, não tinha jogador nenhum na França. Era o único jogador brasileiro no campeonato francês. Eu fui jogar para o Bastia, lá na Ilha da Córcega. E em 1990, no ano seguinte, 91, o Ricardo Gomes e o Valdo foram para o PSG junto com o Geraldão. Você lembra disso? Lembro, o Geraldão era um back de área. Era o back de área, que era o Arthur Jorge, era o treinador do PSG, e jogou com ele no Porto. Levou Geraldão, Ricardo do Benfica e o Valdo. Para esses jogadores na época abrirem conta na França, era uma dificuldade. Ninguém falava francês, não existia esse negócio de tradutor, porque na época não tinha tanto dinheiro. Foi quando começou a ter dinheiro no futebol. Eu, como eu já falava francês, já estava lá há um tempo, e eu joguei em Caen. Eu fui para Caen, na Normandia, e aqui fica 2 horas de trem de Paris. Eu fui até Paris para ajudá-los a abrir conta em banco, fazer as coisas direitinho. Na época, ninguém nem pensava em dar baixa no CPF. Quer dizer, o trabalho foi um trabalho de desenvolvimento. Eu fui aprendendo com os meus erros, na realidade. Porque hoje em dia você sai do Brasil, você fala para o seu atleta: se você vai ficar mais de 2 anos fora do Brasil, tem que dar baixa no CPF. Quer dizer, é um trabalho que a gente foi fazendo muito devagar e muito específico para o atleta. Muito bem. Não é entendeu? Então, os meus clientes, eu nunca tive problema de cliente meu ter problema com o imposto de renda. Isso é muito importante. Eu acho que esse também é uma como vou dizer isso? É uma das bases do meu sucesso. Parabéns. Que foi trabalhar corpo a corpo com cada cliente. E eu vou indicar um cliente no ar aqui para você, que é o jornalista esportivo mais rico do Brasil de todos os tempos, Claudemir de Oliveira Andrade, dono de atacados em Campinas, agora em Jundiaí. Ele tem uma fortuna incalculável e vai dar o passe dele para você. Ô Mitsu Alves, neste momento, como é que tá Bahamas? Como é que tá? Tá chovendo? Olha, tem sol? Como é que é? Milton. Os barcos continuam virados, iates virados, ou já removeram tudo? Não, Milton, continua tudo virado ainda. A Marinha Americana agora chegou a Royal Caribbean mandou um barco para Bahamas antes de ontem, com mantimento, com água, com geradores, para dar uma arrumada. Mas os barcos, hoje o mais importante aqui nas Bahamas são as vidas humanas. Acho que ninguém está muito preocupado com o material, que são os barcos e as casas que estão reviradas. O maior problema que a gente tem hoje, e está todo mundo ajudando, são as vidas humanas. Então, esse problema de reconstruir e de consertar vai ficar para um segundo plano. O que a gente espera aqui é que o governo coloque toda a força necessária para ajudar as pessoas a saírem de Ábaco e de Grã-Bahamas. Por quê? Você não tem água, não tem luz, ainda existe postes caídos, sem eletricidade, você tem que tirar as pessoas de lá. Então é o trabalho que está sendo feito hoje. Ontem, nós passamos na Cruz Vermelha com alguns brasileiros para saber como você pode ajudar. E o que a gente está precisando aqui é água, gerador e remédio. É isso que estão precisando aqui. E coisas para filtrarem a água também. É isso que está sendo precisando e é o que está sendo feito. Eu estou muito contente com a ajuda que o governo está dando. O governo americano
por incrível que pareça, a sorte do furacão não ter passado em Miami também é que o estado da Flórida, o prefeito da Flórida, o senador da Flórida e o governador da Flórida estiveram em Bahamas, dando ajuda, com mantimentos e mandando toda a força da Marinha Americana para ajudar. Então, graças a Deus, as coisas aqui estão andando. O tempo está ótimo. O furacão é uma coisa incrível. 2 dias que ele passa, é como se nada tivesse acontecido. Não é como um terremoto, eu não sei, eu nunca vi um terremoto, mas o furacão, hoje se eu posso ir para a praia, o mar está parado, aquele mar azul que você conhece, tá como se nada tivesse acontecido. A situação aqui agora é ajudar e torcer para que as famílias encontrem todas as pessoas que eles estão procurando. Você descreve tudo muito bem, Mitsu Alves. Um grande abraço para você, muito obrigado pelas aulas financeiras e trágicas também, envolvendo aí o furacão aí nesse paraíso do mundo que é a Bahamas, né? Mas de vez em quando o céu resolve pisar no pé do lugar aí. Um grande abraço para você e muito obrigado aí, você é brilhante, cara. Obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade, aos ouvintes da Band. Obrigado ao Guilherme. E abraço. Qualquer informação que vocês precisarem, a gente está aqui e terei muito prazer em ajudar. Abraço a todos. Estando aqui, a gente vai conversar mais lá no Barbacoa, na Renato Paz de Barros, que eu não lembrava disso, mas como o Edmundo estava sempre comigo, eu lembro mesmo que tinha um rapaz lá, um grandão, e o Edmundo falou, esse é meu agente financeiro lá na Europa. Eu falei, lá nos Estados Unidos, sei lá. Esse tem dinheiro, é milionário também. Ele e o Oliveira Andrade. Oliveira Andrade é o mais rico do Brasil. Um abraço para você, Mitsu. Outro para você. Muito obrigado. Tchau, todo mundo.